Aqui, Alan, conseguimos uma quitação pra você, ó. R$7.600. Opa! Show? Obrigado. Está aí a quitação, ó, R$7.600 aqui no boleto. E a quitação feita na hora. A dívida era 58 mil, Banco Santander. E a quitação do boleto, a gente conseguiu a 7.600 e tá feita aqui a quitação do Alan. Pra cima. Isso aí. Olá pessoal, me chama Alan, tudo bem? Ó, tô aqui, ó, Soluções Verdes. Prometeu e cumpriu. Tá aqui, ó, 87% do valor da minha moto, valor quitado. Soluções Verdes. Muito obrigado.